engraçado, mas é bem ruimzinho o sinal aqui, né? É ruim. Cai frequentemente. Eu não sei se tu não pulou. Só volta um aí, só para eu ver se no slide. Tá, pode ser o próximo mesmo. Tá, então, pessoal, aqui é o documento, a abertura do documento, né? E uma das coisas que eu considero ainda bem importante, e como vocês estão vendo, é a versão oficial de hoje, né? É que é um documento de caráter normativo. Então, essa é a primeira discussão que eu faço com meus alunos. Olha, diferentemente da do PCN, que era parâmetro, né? A BNCC é normativa. E é por isso que demorou tanto para sair. Gostemos ou não, ela tem um caráter de norma. Tá? Mas o que é interessante aqui nesse documento, na abertura, tá? que é um contrabando da primeira e segunda versão, que ficou ali. É um documento de caráter normativo que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, que é anteriormente. Gente, essa ideia de direito de aprendizagem é bem interessante, porque vai ao encontro dessa noção de que os currículos devem ser estudantes centrados. Obviamente que é um documento que tem um monte de possibilidades de uso ou não, e de críticas que a gente vai fazer aí ao longo do tempo, tá? Mas essa ideia do direito de aprendizagem, né, ela muda a perspectiva. Próximo. E aí vamos um pouco para o histórico, tá? Para ver como chegou nesse processo. Pode ser o próximo também. Fazer perguntas é só para fazer a passagem, né? Tipo, então, os slides 100 não vai ser tão... Constituição, no artigo 210, apesar do nome ser outro, tá? Aparece ali, né? Estabelece que serão fixados os conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Ou seja, uma ideia de base já tinha na Constituição de 88. Próximo. Na lei de base, já falamos, né? Artigo 26, aí já falava em base, né? Dispõe e tal, ter base nacional comum. 88, 96, próximo. 2010, aí já se menciona base nacional comum da educação básica. Né? Nós estamos falando das diretrizes curriculares nacionais de educação básica. 2010. Próximo. E o Plano Nacional de Educação, meta 7. Né? Meta 7.1 era estabelecer a base nacional comum. E aí já entra o nomezinho que passou a ser usado. Dos currículos ali, mas base nacional comum curricular. E é aqui, nesse ano, que é o ano em que se começa o movimento dentro do MEC, governo Dilma Rousseff, para se organizar, então, para dar conta da meta 7, mais especificamente 7.1. Então, começam a ser chamados, né, vários colegas, para organizar o processo de construção desse negócio gigantesco. Tá? Próximo, vamos ver. Então, isso estava no documento primeiro, tá? Primeira e segunda versão, né? Para as pessoas terem uma ideia do porquê que a base nacional é um negócio tão complexo e tão importante na configuração nacional. Tá? Um detalhe, eu comento com meus alunos da outra disciplina, da segunda etapa, onde eu trabalho as questões relacionadas à educação física nos diferentes sistemas, né? Que a educação física, apesar de ter um nome só, né? Ela, quando está no Sistema Nacional de Educação, ela tem uma função. Quando está no Sistema Único de Saúde, outra função. Quando está no Sistema Nacional de Esporte Lazer, outra função. Então, se a gente não entende muito bem qual é a função requerida para cada um dos sistemas, a gente acaba trabalhando numa lógica de que eu aprendo dentro de uma determinada ideia de educação física e tento aplicar indistintamente em todos os campos. Aí acontece o quê? Sai o cara achando que a escola é um clube, ou achando que a escola é uma academia, ou achando que o SUS é um lugar para treinar atleta, começa a, né, ter um pouco de... Então, falo do Sistema Nacional de Educação, apesar de ele não existir. O SUS é o que mais está bem configurado. E o SUS está na Constituição. E o Sistema Nacional de Educação, por incrível que pareça, só foi aprovado no Senado em 2022. Que é o que estabelece aquela questão relacionada, por exemplo, à distribuição dos recursos nas esferas federal, estadual, municipal. Isso no SUS está bem regulado. Então,
sujeito vai fazer um atendimento lá na unidade básica de saúde, né? Os recursos, né? A rubrica com recurso específico, ela vem, tem o CBO, com o PINESP, a CBO é a identificação da profissão, e o que aquela profissão pode fazer em relação a isso. Hoje a gente já avançou bastante na educação física no SUS, porque a gente tem hoje um CBO específico, profissional de educação física na saúde, com uma série de procedimentos que é possível de fazer e tal. Portanto, a gente precisa preparar os alunos para poder atuar nesse campo, com base naquilo que o campo espera de um profissional da nossa área atuando nesse lugar. No Sistema Nacional é a mesma coisa, né? Mesmo que não tenha um Sistema Nacional de Educação formal, a gente tem a legislação, como a LDB, tem a Constituição, a Política Curricular Nacional, as diretrizes curriculares, que é isso que está, de um certo modo, sustentando a organização da base. Então, por isso que eu fiz esse pequeno desvio, né? Apesar de não haver o sistema integrado, do modo como está previsto, pelo que foi votado no Senado, né? Está parado na Câmara, não foi ainda adiante da Câmara, depois que aprovar na Câmara vai ser provavelmente sancionado pelo Presidente da República, e aí teremos então um sistema que articula tudo isso que está previsto aqui. Então, isso aqui foi, digamos assim, o que seria o Sistema Nacional de Educação, né? Dando conta de um item que é a Base Nacional Comum. Mas no que a base afeta? A base afeta a Política Nacional de Formação de Professores. Ela afeta a Política Nacional de Materiais e Tecnologias Educacionais. Está previsto lá na base, né? Por exemplo, questões relacionadas ao laboratório, no âmbito da biologia, da física. Bom, isso a escola tem que dar conta. Política Nacional de Infraestrutura Escolar, da mesma forma. Política Nacional de Avaliação da Educação Básica. É aqui que o negócio pegou. Porque foi justamente aqui que a maior parte das críticas vieram, então, do educacional político, né? E com razão, sobre a possibilidade da base estar subordinada a um projeto de avaliação mundial, né, do Banco Mundial, estabelecendo rankings, né, e, obviamente, em função da necessidade desses rankings, né, estabelecer discriminação, né, ou seja, os melhores países em termos educacionais, os piores países. Enfim, esse foi um debate bastante forte, né. Para a nossa área, menos impactante, porque não entra nos critérios de avaliação mundial as questões específicas sobre a educação física, tá? Pelo menos a maioria dos documentos. Pode passar o próximo. Bom, como é que começou a base? Começou, isso era uma propaganda que tinha nas frentes TVs da época, né, em 2015, que começava o MEC a fazer a divulgação de que estava começando o processo. Então aparecia essa propaganda e aparecia porque eu preciso da escola, porque eu preciso da escola e tal, e aí tentando fazer com que a população entendesse a função social da escola. Próximo. Aí se estabeleceu um cronograma absurdamente apertado. E aí, obviamente, vocês podem imaginar, né, 2014, 2015, e a gente entrega o documento em 2016, na semana do impeachment. Eu estava em Brasília, assim, era um negócio, sentia no ar, assim, um troço muito ruim, muito carregado, assim, muito pesado, difícil de lidar, né? O Congresso Nacional, inclusive, teve um PL que foi proposto, não me lembro agora por qual deputado, né? De que aquilo que ia ser entregue do Conselho Nacional de Educação, né, não fosse acatado do Conselho Nacional de Educação e fosse definida a base dentro do Congresso Nacional. Que a última palavra deveria ser do Congresso Nacional sobre a base. E aí, o que acontecia? Nós lá, né, na discussão e tal, vinha, obviamente, lobby de tudo lado, né? Então, tem o lobby. Eu nunca vi tanta associação na minha vida quanto apareceu lá nas conferências que tinha sobre a base. Cara, eu sou da associação, não sei o quê, acho que tem que ter um objetivo sobre tal coisa. E assim, todo mundo que tinha uma associação achava que tinha que ter um objetivo fora a discussão mais densa, né, sobre as questões de gênero, que era a bancada, né, do Congresso mais extremista, né, em relação às questões de gênero. E a religiosidade. Né? O colega do ensino religioso, então, sofreu uma barba. Tinha ensino religioso previsto, inclusive, como uma das primeira versão, principalmente, né? Foi adorado lindamente.
lindamente no sentido de, obviamente, ironia, né? Bom, o lançamento do portal foi em 2015, foi mais ou menos a época que eu entrei, um pouquinho antes, acho que uns 2 meses antes eu entrei. Já tinha, a organização já estava andando da área de linguagens, a área de linguagens, ela já tinha o pessoal da língua portuguesa, literatura e arte, e não tinha ainda da educação física, tá? Em 16 de setembro, a gente fez a apresentação preliminar da BNCC e aí foi para consulta pública. Isso aí eu vou explicar um pouquinho depois. Pode passar, Zé. Então, o que apareceu aí no primeiro documento? Esse documento não existe mais, tá, gente? Eu só vi algumas coisas da época, mas não está lá no histórico, tá? Em conformidade com o PNE, a Base Nacional cabe definir direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que orientarão a elaboração dos currículos nacionais. Então, aqui ficava mais claro a ideia de que a base não é currículo. A base, ela orienta a elaboração de currículos que serão feitos depois. Não é um currículo mínimo. Mas, críticas que a gente tem à base, a base não tem a função de ser um currículo mínimo. A gente que acaba transformando, como fizemos com o PCN. E aí, vejam como ficou contrabandeado aqui no roteiro no início. Na BNCC, as concepções de direito de aprendizagem e desenvolvimento são, portanto, balizadora da proposição de objetivos de aprendizagem para cada componente curricular. E aí, assim, talvez vocês já tenham observado isso, tá? Mas a BNCC versão 1 e 2, ela era pautada em objetivo de aprendizagem. A versão final ficou em competência de habilidade. Tanto um quanto o outro, a formulação que a gente faz é com base em verbos. O aluno deverá ser capaz de, e não no conteúdo, né? Então, uma das duas trabalha a ideia, a disciplina trata de tal coisa que é mais substantivo, né? Mais substantivada, né? O currículo baseado em conteúdo, e é muito mais, tende a ser muito mais docente centrado. O docente dá o conteúdo para o aluno subir. Quando a base, ou qualquer currículo, se preocupa em organizar o objetivo de aprendizagem ou competência e habilidade e coloca sob a forma de verbo, a gente acaba tornando esse processo todo mais estudante-centrado. Por quê? Porque eu gostaria que o aluno chegasse naquele lugar ali. Portanto, tudo que for necessário fazer para adaptar o trabalho para que o aluno chegue naquele lugar ali, deveria ser feito. Né? Então, também, de novo, é uma lógica que em si não é ruim. Né? Depende do modo como tu vai abordar. Próximo. E aí, assim, pessoal, tem que tirar o chapéu lá para o MEC na época, né? Para o governo, na época, de uma certa sofrendo tudo aquilo que estava sofrendo, né? E juntar esse povo todo aí para tentar fazer esse trabalho. Tá? E eu não sei como é que saiu isso, ser sincero, porque era um negócio muito complicado, tá? Primeiro porque precisava ser um pacto interfederativo. Então, para ser um pacto interfederativo, tem que ter os entes todos, né? Igual, município, estado, Distrito Federal e o governo federal, né? Tá, mas como que tu faz aparecer esse povo todo, né? O que o pessoal decidiu fazer, então, para buscar um consenso político? Porque a organização da base o Sr. Moreira sempre trabalha nessa perspectiva, né? É político. Organizar os entes e tentar chegar em alguns acordos. Não é nem consenso, é acordo. Consenso não tem. Então, o que aconteceu aqui? O MEC decidiu convocar para fazer parte do grupo o Conselho Nacional de Secretários de Educação. A União Nacional de Dirigentes Municipais, UNDI. Já que vai sofrer hoje, tá? Vou te perguntar. Tu, como futura secretária, me diz aí. A Porto Alegre faz parte da UNDI? Faz. Tá. Viu? Primeiro passo para se credenciar esse cargo. Então, a UNDI reúne todos, ou pelo menos deveria, secretários municipais de educação no próximo. Então, e aí, no processo de construção, o MEC, o CONSED e a UNDI foram convocando o povo. Deu 116, tá? Na versão.
dividido em 29 comissões, cada uma composta por 2 especialistas em área de conhecimento, um gestor de secretaria, ou professor com experiência em currículo e um professor com experiência em sala de aula. Esse é o objetivo. Né? Tem professor com experiência em sala de aula, gestor e acadêmicos, digamos assim. Né? Próximo. Então, coube ao MEC designar assessores especialistas vinculados aos institutos federais da universidade. O CONSEG indicou especialistas vinculados às escolas e secretarias estaduais. E a Undime indicou especialistas vinculados às escolas municipais. Pode passar? Ficou mais ou menos assim, ó, o mapa. Esse é um pouco da geografia lá da BNCC, esse deu o trabalho de fazer um mapinha assim, eu achei bem bacana para dar uma olhada. Obviamente que o norte do país não está tão representado assim, né? Se pegar ali, ó, sudeste, sul, é um amontoado de gente, né? Mas do Pará tem 2 pessoas, uma era da educação física e professor de escola principal. Próximo. Então, a coordenação foi para a professora Hilda, que é lá da UFJF, né, e a professora Isabel da UFMG. Aí o comitê de assessores, até que a URGS estava bem representada, né, tinha o Gilberto Icli, que é do teatro aqui da URGS, que vocês conhecem, editor do Cena, né. A professora Maria Carmen Silveira Barbosa, acho que a maioria vai conhecer por Lica, né, Maria Carmen, né, a Lica. Depois a professora Margarete Schlatter, que é da Instituto de Letras da URGS, que trabalha com espanhol, especificamente o colega dela trabalha com inglês. Próximo. Na educação física, nós éramos 13. A gente teve o Wagner é o colega lá do Pará, tá? O Wagner é de uma cidadezinha do interior do Pará. Teve uma vez que teve reunião com o colega. Levou 3 dias para chegar. Tem que pegar um ônibus que vai Itamira, Altamira. Depois de Altamira, ir para não sei aonde, vai pegar o outro, vai pegar o avião. Mas ele estava muito fazendo. Então, assim, 3 dias viajando, mas estava fazendo. Então, ele era um professor de escola que deixava os alunos dele lá, na cidade de Placas, é uma cidade dele, Pará. E um colega dava aula e ele ia para as atividades. Tá? O Wagner, né, o Elias Carvalho, que era do Espírito Santo, daí você a gente indicou, ele era um gestor vinculado à educação física, que era assim, ó, eles indicavam gestores, que se o gestor era da educação física, então ele vinha para a educação física. Se o gestor era da geografia, ele vinha para a geografia. Então tinha sempre um gestor de secretaria de algum lugar nas equipes. Tá? O professor Marcos Neira, que acho que vocês devem conhecer, né, da USP. Hoje ele critica bastante a base, mas ele fez parte, colaborou bastante. O professor Admir Soares, que hoje está no UFMG, mas na época estava na PUC. No caso do ensino fundamental, Luciano Begorá, que era da Secretaria de Tocantins, a Laércio Guimarães, que era outro também, como Wagner, professor de escola, numa cidade no Mato Grosso chamada Costa Rica. Nunca ouvi falar dessa cidade, só quando ele foi lá. Eu achei que era um país, aí eu cheguei lá, mas era a cidade mesmo. E também deixava os alunos dele e ia lá trabalhar na base. Tá? A Soraya Danilo, né, que eu acho que você deve conhecer. Soraya Danilo aqui é a remanescente do PCN, né? Uma das pessoas que trabalham no PCN. Então, era uma contribuição bastante interessante e importante. Né? O professor Santiago Pitt, que é hoje da Federal de Santa Catarina. João Manuel Faro Neto, esse era professor de escola aí também da Secretaria. O Marcílio, que eu acho que você deve conhecer, o professor Marcílio, lá da Universidade de Pernambuco, né? Trabalhou lá. O Vitor, que eu vim a conhecer lá na BNCC, mas depois ele era relacionado ao Rio Grande do Sul na época, né? Estava na Secretaria e é marido da nossa chefe de departamento. Foi muito curioso aquilo, né? Depois de um tempo lá que eu fui saber que ele era companheiro aqui da nossa chefe, Flávia. E o professor Fernando Gonzalez, que também trabalhou comigo no Referencial Popular do Rio Grande do Sul. Bom, todos esses aí tiveram, em alguma medida, participação e elaboração em algum tipo de política. Esse era o critério número 1 para a indicação do CONSEG, para a indicação da Undime e para a indicação do MEC. Então, quando o MEC fazia as indicações, ele fazia sempre levando em consideração a participação dessas pessoas em algum referencial, municipal ou estadual. Tá? Próximo. Alex, ninguém da educação física na construção da educação infantil? Não, porque a educação infantil era separado do grupo. Era um grupo específico do
trabalho da educação efetiva. Mas tinha lá os elementos da educação física. Né? Não tinha um professor de educação física. Né? Mas os debates eram depois... Vai se construir porque a construção foi diferente. E aí, Carol, eu não gostaria de te dizer em detalhes, tá? Porque como a gente trabalhava muito dentro dos setores, né? A gente tinha depois a partilha do grande grupo. Então, por exemplo, isso aqui é uma reunião lá. Isso é uma reunião lá no auditório da CAPES, tá? E que daí, sim, se apresentava, se debatia, se comentava, se fazia observações do que cada grupo tinha feito. Próximo. Aqui é uma reunião só da área de linguagem, tá? A área de linguagem, a educação física tinha 13, a arte tinha 4 subcomponentes, né? E cada um deles uns 4 ou 5. Língua portuguesa, literatura e língua estrangeira. Então era um mundo de. Aqui as reuniões de educação física, o Wagner está aqui, bem do meu lado ali, o professor Marco Neves dá para ver embaixo. Aquela ali foi na URGS, tá? Da direita no topo, foi na URGS. E aquela de baixo na USP, as outras duas em Brasília. Próximo. E aqui o material que eu falei para vocês que a Gíria organizou, tá? É bem interessante a dissertação dela, isso aí. Os anos em que cada material de cada estado foi produzido. E por que a gente fez esse compilado aí? Porque a base começa com o compilado de todos os referenciais de todos os estados. Então a gente fez uma espécie de revisão de tudo que tinha disponível. Fez um mapeamento, se debateu nos grupos de acordo com os níveis de ensino. Por isso que não deu tempo para o Chief fazer tanta análise de educação infantil. E aí se fez um primeiro desenho, né, de base nacional com todo o suporte dos referenciais de cada estado. Uns mais, outros menos, né? Alguns referenciais a gente percebia que era mais inspirado num ou no outro. Né? E na discussão a gente ia argumentando e, obviamente, levando em consideração os argumentos contrários e tal, para poder montar a primeira versão. Tá? Pode passar. Aí o portal era assim, a pessoa entrava de 3 formas, tá? Ela entrava ou como indivíduo com CPF, ou como escola, ou como associação, para fazer as contribuições. Podia entrar por qualquer entrada, pelas áreas, né, pelos textos introdutórios e tal. Mas qual era o objetivo? Era que as pessoas entrassem, fizessem os debates e depois fizessem as contribuições. Tinha lá uma contribuição que era mais quantitativa, daquele tipo, responda um questionário. Nós chegamos a fazer reuniões específicas do grupo para fazer as contribuições. E vocês fizeram? Fizemos. Tinha muita contribuição. Vamos ver a próxima slide. Então, o cadastro era assim, né? As pessoas se cadastravam, entravam, indivíduo, organização, escola. Pode passar o próximo. E aí a organização tinha uma capacidade. Aí nós chegamos a um número só de 12.226.510 contribuições. E aí o MEC disse assim, agora você se vire para arrumar o documento a partir de 12 milhões de contribuições. A próxima, aqui está por área, tá? 12 milhões não foi para a área de linguagem, né? Não foi, foi 5 milhões, 534 mil contribuições. Eu não botei ali, tá, gente, o detalhamento, só para ver se eu cortei. Cortei, mas não ia dar tempo. Eu mostrava assim um exemplo que não está em nenhum lugar, tá? Isso foi coletando e tal, que não está mais lá na história. Tá? As pessoas entravam e apareciam os objetivos de aprendizagem em códigos. Então, esses códigos apareciam para a pessoa assim, você concorda fortemente, discorda fortemente. Então, quando entrava o discorda fortemente, abria um box para a pessoa escrever o que ela discordava. Então, quando ela escrevia o que ela discordava, virava dado qualitativo. E o dado quantitativo foi processado pela UNB, a UNB foi contratada pelo MEC para fazer isso, a UNB processa todos esses dados, chegando esses números aqui, e a PUC, está no próximo slide, eu acho isso. Mais um, tudo junto, isso aí. Então, o material estatístico elaborado pela UNB, o qualitativo pela PUC, e depois teve a contribuição do processo de leitura crítica, que depois a gente volta para o outro lado. Deixa eu explicar isso aqui primeiro. Né? Então, quantitativo, tranquilo, né? Aí já estava tudo. O qualitativo era o mais complicado. O pessoal da PUC do Rio ficou com essa incumbência,
Porque às vezes a pessoa escrevia um negócio sobre um objetivo, mas tu olhava e aquela consideração não era exatamente para a educação física, era para biologia, digamos. Ou era para ciência. O cara escrevia alguma coisa para ciência, mas aí... Então, assim, primeiro movimento, manda tudo que eu acho que é da educação física para a educação física. E a educação física vai lá e analisa. E aí a gente vai falar, isso aqui não é para nós. Sem contar aquela coisa de trote também. Exame de ginástica cerebral. Um negócio que o cara colocou lá no vídeo, exame de ginástica. Exame de ginástica cerebral, eu via que era... Enfim. Parece que foi do GDF. Foi do GDF? Foi. Tentando fazer alguma relação com uma questão conceitual, mas acho que não era por aí que o cara estava ali. Quer voltar aqui? Agora voltamos aqui. Bom, além dessas 5 milhões de carteirada, obviamente, uma grande maioria língua portuguesa, estrangeira, mas tinha bastante educação física, o MEC contratou leitores críticos, esse era o nome que foi dado para esse grupo, tá? E, de novo, né, os leitores críticos tinham que ter tido uma experiência curricular e eles tinham que fazer um parecer sobre o documento com o qual nós deveríamos trabalhar. Então, foram convidados o professor José Ângelo Garilho, que tinha sido convidado inicialmente para participar da DCC, mas estava em afastamento, estava fora do país, né? Professora Lívia Tenório, da Universidade de Pernambuco, professora, de novo, o critério geográfico também regional, tá? Era importante ter uma questão. Professora Marta Gedu, do Pará, professor Ricardo Rezer, que na época era de Chapecó e hoje está na Federal de Pelotas. Professor Walter Brach, acho que dispensa comentário, né? Professora Vânia, da Universidade Estadual do Maringá, professora Anne Gleice, da Universidade Federal de Goiás, e aí um estrangeiro, que foi, acho que muito material que foi analisado por um estrangeiro, foi da educação física, tá? Porque o Rodolfo Rosengar foi um dos responsáveis pela construção do que seria correspondente à Base Nacional Comum Curricular lá na Argentina. Um dos caras que tinha conhecimento, dominava o português, né? Meio português e tal, um dos nossos pareceres, que é um movimento. Foi convidado e gentilmente se dispôs a fazer um parecer. E esses pareceres ficavam naquele mesmo portal. Então, produziram os pareceres, colocaram lá. Inclusive, os pareceres e as contribuições relativas às questões de exercício físico foram a matéria-prima do trabalho de doutorado da Gili. Tá? Usou esses materiais para fazer análise de discurso em relação aos exercícios físicos. Podemos mandar? Mais um. Esse aí era Esse aí era a capa, né, da segunda versão, pode passar. E aí o texto da primeira versão. Esse primeiro parágrafo foi suprimido, tá? Nas últimas décadas, a educação física brasileira vem empreendendo esforços para se alinhar aos propósitos republicanos que regem a educação básica, possibilitar as novas gerações de preservação e a reconstrução crítica da herança cultural acumulada pela humanidade sob a forma de conhecimento sistematizado. Tá? Cheirado, não era nada muito simples. Agressivo, eu acho, né? Não tirar. E aí vem a questão das práticas corporais e tal, né? Como a forma de tratar, gestualidade, patrimônio cultural da humanidade, produzido por diversos grupos sociais no decorrer da história. Esse era o elemento central da educação física aí. Próximo. As práticas corporais, né? Ficou brincadeiras de jogos, dança, esporte, ginástica. A primeira versão era ginástica de demonstração, condicionamento físico e conscientização corporal, depois virou ginástica geral, tá? Aquela demonstração que perdeu bastante o sentido da história original. Lutas, práticas corporais de aventura. E aí, moçada... Perdão, moçada. Eu disse que eu ia fazer com mais disciplina, já chamando já os colegas de moçada. Moçada. Quando entrou dança ali, foi simplesmente o pandemônio instalado na Decathlon. Porque daí, o que aconteceu? A gente tinha uma primeira discussão da versão em Belo Horizonte, na Faculdade de Educação da UFPG. Assim, aberta para a imprensa, para 50 mil coisas. Quando a gente chega lá, era o dia inteiro, assim, era das 8 às 6 da tarde, né? Quando a gente chega lá, o povo da Educação Física, tem uma manifestação do pessoal da dança, falando do quanto a educação física era colonizadora,
Não, assim, tudo isso posso imaginar, tudo que isso foi dito já sobre o Bolsonaro, foi dito sobre a educação física. Só para ter uma ideia. E aí a cena era a seguinte, a gente estava chegando lá na terra do André. O André fez lá a aula, lá, ele conhece essa história lá, né? Tava o pessoal assim no chão, fizeram uma performance bacana, por sinal, né? Só claro que tá ali no lugar da educação, representando a educação física, na hora eu não achei tão bacana. Mas nós tiramos fotos e tal, os caras ensanguentados assim no chão. Educação física, valorizadora, educação física. E nós entrando assim, se escondendo, né? E aí os colegas, assim, o que vocês fizeram? Né? Que absurdo. E todo tipo de manifestação que tinha quando abria o microfone. As pessoas falavam, o que você acha desse processo de introdução da educação física no universo da dança? E o cara assim estava falando sobre química. O cara assim, não sei que introdução é essa. Aí vinha o outro, o que você acha que a educação física deveria estar toda da dança? E foi. Pô, eu só consegui falar às 4h. Quando abriu assim, uma discussão mais setorizada. E aí o pessoal estava curioso para saber, né? Onde é que está aí o rolo, professor? O que o senhor fez aí? Né? O senhor não controlou, né, esse povo doido da educação física e tal. O rolo estava na história do Confef. O que o CREF Confef fez? O CREF Confef, durante muito tempo, queria pautar que o pessoal da dança tinha que estar afiliado ao CREF. Aí tem dinheiro, agora estou começando a ter uma ideia de onde surge a raiva toda, né? E aí o pessoal, quando falou isso, não sei o que e tal, porque eu quero confiar com vocês, não sei o que, vocês, assim, né, aquela coisa, né? Eles diziam, onde é que está o documento para eu assinar? Contra o que era. Aí deu uma baixada, né, no negócio aqui. Eu acho que estão confundindo, né, o que o CREF Confef faz de introdução, inclusive conosco na escola, do que é direito de aprendizagem dos alunos. A educação física, tradicionalmente, durante muitos anos, quando não tinha a produção docência em dança, né? Não tinha docência pura em dança, era a educação física que podia dar o mínimo dos alunos terem acesso a esse conhecimento, esse universo de conhecimento. Que quando está na escola, se tu tem um componente arte, tu nem sabe se vai ser mesmo dança, né? Pode ser teatro, pode ser música, pode ser artes visuais. Sempre falta um, né? Teatro, dança, música e artes visuais, os quatro. Eu acho que é artes visuais, né? Acho que plástica. Não, é visuais. Plástica era, acho que, nosso tempo. Então, o que acontecia aí? Nem sempre tu teria na escola um sujeito para dar conta daquilo que estava previsto para a dança. E aí a pergunta era, é direito do aluno? Não. Aí nós começamos assim, essa lógica que o CREF estabeleceu de botar cerquinha, dar uma carteira para poder entrar dentro do cercadinho, vocês estão replicando aqui. Por quê? O que acontece com, por exemplo, Ariano Suassuna? Ariano Suassuna é literatura? É teatro? É o quê? Quem deve trabalhar com Ariano Suassuna? De quem é o direito de desenvolver questões relativas ao trabalho do Ariano Suassuna na escola? Teatro ou a literatura? E aí comecei a mostrar outros tantos exemplos de fronteiras que são borradas, né? Para mobilizar o conhecimento dos alunos de acordo com o objetivo de aprendizagem. Estão interligadas. E o outro movimento que eles faziam, que era legítimo, era o movimento de tentar fazer com que a arte não fosse um componente com 4 subcomponentes, mas que cada um deles fosse um componente específico. E aí eu disse, olha, essa lógica é interessante e tal, mas é também corporativa. Está inspirada no CREF. Estabeleceu também a mesma ideia de que tu não pode atuar em tal lugar lá porque tu não tem a carteirinha. Então não é por aí que a gente tem que discutir, né? Bom, aí, mesmo assim, não ajudou muito. Aí veio uma menina lá, 5 anos, né? O senhor só diz isso que o senhor não é da área da dança. O senhor não entende nada. Tá bom. Chama assim, vamos pagar a ficha do trabalho. E foi essa discussão até o final, a gente tentando achar um acordo, que foi o mesmo que aconteceu no PCN, tá? Por que o PCN botou atividade de ritmo expressivo? Por causa da mesma brigalhada. E aí, o que aconteceu lá? Tu olha o documento do PCN, atividade de ritmo expressiva,
e tu bota lá aí no PDF, e coloca a palavra dança, para ver quantas vezes aparece dança no documento. É só o título que ficou para inglês aí. Quando tu pega o documento de dança, que está no PCN, e tu coloca lá, tu vai ver várias coisas relacionadas, por exemplo, à fisiologia do exercício. Então, é um negócio bastante difícil de lidar, porque o pessoal tem razão por um lado. Mas o ataque à educação física, uma das coisas que eu dizia para eles é o seguinte: olha, esse ataque à educação física só vai contribuir para uma coisa, para os dois morrerem abraçados. No ensino médio, o que aconteceu depois? A gente teve a educação física, arte, tudo, né? A minimização assim, absurda, até o desaparecimento em alguns casos, né? O próximo. Bom, o que é tomado assim, como alguma inovação no processo do trabalho da BNCC da educação física, tá? É a ideia do ciclo, que já estava lá, mas fundamentalmente as dimensões, né, do conhecimento, que é um dos elementos que a gente trabalhou. Tá? Eu não sei se eu tirei esse aqui no próximo. Não, tá aí. Então, as dimensões do conhecimento, pessoal, é que assim, os objetivos aparecem de forma seca na BNCC. Tá? O pessoal queria que a BNCC, lá na primeira, segunda versão, tivesse metade do que ela tem. Ou seja, metade do que ela tem dificilmente ia comunicar alguma coisa. Né? E não é metade do que ela tem em termos de objetivo a ser desenvolvido com os alunos, é metade de texto mesmo. Explicativo. Então, o que aconteceu? A gente tinha que comentar com os professores que aqueles objetivos estão tão impostos de forma seca, assim, desconectada, desconjuntada num contexto da educação física. Né? Era preciso entender que a educação física tem que ter a dimensão da experimentação, eles têm vários verbos de experimentar, do uso e apropriação, da fruição, da reflexão sobre a ação, da construção de valores, e aí vocês vão ver ali atitudinais, procedimentais, conceituais, né? Análise, compreensão e protagonismo comunitário. A ideia de mobilizar aquilo que os alunos aprendem na escola no seu dia a dia. Como a gente visualiza isso? E agora tem saído muitos trabalhos, tá? Principalmente o pessoal da Unesp, ele tem trabalhado bastante com isso. O pessoal ali foi orientado pela professora Soraya Danilo, tem bastante trabalho assim. O pessoal lá também de Fortaleza também tem trabalhado bastante nisso, sobre como tratar essas dimensões do conhecimento no campo da educação física, como desdobrar isso nos trabalhos. Então, tem saído trabalhos bem interessantes, até muito mais interessantes do que a gente tinha pensado nisso, né? E como isso pode ser, porque foi a menina que estava mandando o Fabrício, uma das figuras que tem desenvolvido bastante, que é a Fernanda Impolser. Fernanda Impolser é uma das que trabalha bastante nisso também. E que teria ajudado a compreender melhor até do que quando foi formulado esse material. Próximo. Bom, aí foi a entrega lá no Conselho Nacional de Educação do documento da segunda versão. Estava aqui mais 2, 3 dias, votado, né? Então, a discussão era no Congresso de evitar que esse documento fosse adiante, barrado e tal. Próximo. Aí, 23 de junho, já com o governo golpista, né, já fizeram o que estava previsto no organograma, que era o documento que foi para o CNE encaminhou para as 27 unidades da federação, né, para discutir o documento entre as unidades da federação. Seguiu o CONSED e a Undime, né, dando conta dessas questões, né, teve vários seminários estaduais em todos os lugares, pode seguir. Em abril de 2017, daí, com o retorno das contribuições, né, foi encaminhado de novo para o Conselho Nacional a versão do MEC, desse cidadão aí, né, que era o ministro na época. Próximo. E aí, em 2017, foi homologada a BNCC sem o ensino médio. Por quê? Porque já, quando a gente estava construindo a discussão do ensino médio, já estava aquela história do novo ensino médio sendo discutido. Né? E aí se segurou o documento para se aprovar primeiro as outras questões relacionadas ao ensino médio, para daí, então, depois, no ano seguinte, acho que é o próximo slide, no ano seguinte, então, encaminhar, né, a terceira versão da base, alguns chamam de quarta, tá? E como a terceira seria aquela sem o ensino médio, a quarta, então, seria a com o ensino médio. Mas, enfim, é tomada como terceira, tá? Em alguns textos, outros estão como quarta, mas é
o documento completo, digamos assim, esse aí de 2018, tá? E aí, 14 de dezembro de 2018, curioso que a legislação quase tudo sempre em dezembro, né? Vamos deixar no final do ano. LDP, decreto, tudo em dezembro, né? Enfim, até para poder fazer o seguinte, né? Foi publicado o que a gente tem aí, tá? Próximo, Rosane. Então, esse é o documento da base e o texto da educação física, para finalizar, ficou esse. Educação física é um documento regular que tematiza as práticas corporais e suas diversas formas de codificação e significação social. Se vocês observarem, assim, não mudou muito, né? Desde o PCN até aí, né? Entendidas como manifestações das possibilidades específicas dos sujeitos, produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da história. Nessa concepção, essa última parte ela foi meio que alterada, tá? Ficou um pouquinho estranho, entender? Mas, enfim, nessa concepção, o movimento humano está sempre inserido no âmbito da cultura e não se limita a um deslocamento espaço-temporal de um segmento corporal de um corpo todo. Essa última frase ficou meio descontextualizada, mas a ideia central é que continuamos mesmo com a BNCC, né? Com todas as críticas que a gente tem a ela, com todo o processo acidentado como foi, né? Ela continua tratando a educação física como um componente curricular que trata da cultura corporal de movimento. Isso é um ganho. É por isso que o Mauro Betti escreveu um artigo cujo título é BNCC, ruim com ela, pior sem ela. E aí descreve os problemas da BNCC, com os quais eu concordo com a esmagadora maioria, né? Mas aponta que isso, pelo menos, ainda garante a educação física dentro de uma perspectiva cultural, né? Já que é um documento normativo. Né? Pessoal, era isso, moçada, né? Era isso. Obrigado pela atenção de vocês. Desculpe ter me estendido, mas a ideia era tentar mostrar um pouco aí do que a gente produzido na disciplina. Tá? Eu acho que é uma cadeira. É uma cadeira? Não, não estou tão velhinho assim, né? Não, já tomar perto da aposentadoria do que da. Tomar perto do Tomolina ali do que de você. Não, pessoal, primeiro queria formalmente, em nome dos nossos grupos, não é, André, agradecer ao Alex, então, por ter se disponibilizado para estar aqui. Ai, que falta. Mas a gente continua. Obrigada, Jardel também faz parte do nosso grupo e está hoje nessa função fotógrafa. Multifuncional. Mas, enfim, pessoal, nós queremos agradecer, então, Alex, a tua presença, a tua generosidade de estar conosco. Essa formação que a gente tem proposto é uma formação gratuita nas inscrições também. A gente não tem também fomento da universidade para realizar. Então, as pessoas que a gente convida são as pessoas que também acreditam no potencial da formação e de que estar aqui, de fazer um diálogo com o grupo, é importante, de poder dividir o que a gente tem também trabalhado, pesquisado na universidade. Então, o Alex também acreditou nisso e veio fazer esse momento aqui de abertura conosco. Então, muito obrigada, professor Alex, por estar aqui. E a nossa ideia inicial, então, assim, a proposta do curso é, de fato, a gente poder pensar o futuro. E entendendo também essas construções curriculares que vocês, quem está diretamente ligado à Secretaria Municipal de Porto Alegre, vai iniciar esse processo, mas também cada professor e professora que estão nas suas redes, nos seus municípios, ou estudantes, para pensar as potências que um currículo pode ter. E aí a gente começa, então, fazendo, a partir então, dessa fala do professor Alex, um histórico para que a gente pudesse pensar quais são as bases, digamos assim, orientadoras, normativas, que legislação nos rege, como é que a gente atende a ela, e mais, como é que isso é construído nos meandros, digamos assim, de quem esteve lá junto dessa construção dessa política de educação que o Ministério da Educação fomentou e organizou. E o Alex, ele traz essa expertise, porque ele esteve lá e consegue fazer, então, nos dizer assim, dos detalhes, né, que sempre são curiosos e nos ajudam a entender o processo como um todo. Porque ele chega para nós nas escolas, né, aqui tem uma base nacional comum curricular e a gente tem que seguir, né, o que a gente faz com isso? E como é que isso foi de fato pensado? Como é que isso foi construído, organizado? Eu acho que o Alex traz muito bem isso para nós,
é para a gente ver esse todo. Bom, e agora? Tem um processo que se inicia de um modo, que tem interrupções, que chegam a determinadas versões, e agora ele está conosco, está na escola, e a gente tem que fazer alguma coisa com ela. Porque, como o Alex Abra fala sobre a BNCC, dizendo, ela é um documento normativo. A gente tem tentado olhar, bom, mas para além disso, quais são as potências de fazer isso na escola? Entendendo esse movimento dessa organização, lá no ideia também de um currículo maior, que vai produzir os currículos menores nas escolas, mas com suas resistências, com suas formas de contraconduta, com suas formas de pensar para além do que está ali, porque é o que foi pensado inicialmente. Não é para ser um documento que é para ser seguido, mas por vezes a gente vira, em alguns municípios, em algumas escolas, que eu gostei muito da expressão da professora Elifábio, quando ela falou uma vez, nós viramos catadores de código dentro das escolas. A gente cata o código daqui para botar no plano, cata o outro para botar no planejamento, para justificar o que a gente tem que fazer. E não é essa a nossa função. Não é uma função burocrática. Né? Nós podemos e precisamos pensar em outras coisas nas produções das nossas escolas. Então, esse é o foco do nosso trabalho aqui como um todo. O que mais nós podemos fazer, para além de todas as normativas que foram importantes a gente olhar e pensar, para que possamos seguir agora em diante as nossas discussões. Então, um pouco do que a gente tem pensado, estruturado no curso daqui para frente também, e que parte desse nosso início aqui com o professor Alex, que também explora para nós esses movimentos todos de construção por dentro. Né? E esses movimentos técnicos, eles são importantes para a gente entender, porque às vezes a gente está muito afastado disso, a gente pega lá o final, e agora? Então, é importante essa passagem do Alex aqui. A gente tem uns minutinhos, porque a gente tem um cafezinho ali, mais elaboradinho do que o café que passou aí para vocês. A gente tem uns minutinhos, então, para quem quer trazer alguma questão para o Alex nesse primeiro momento, para a gente poder, então, conversar com ele enquanto ele está aqui. Depois a gente vai fazer um café e voltamos para fazer uma outra conversa aqui com vocês. Tá? Mas nesse primeiro momento, abrimos aqui para questões, comentários, enfim, que a fala do Alex possa ter aí suscitado curiosidades, exemplos de como isso chegou na escola de vocês, como não chegou, quais foram as discussões, curiosidades, enfim. Por favor. É uma curiosidade, dentro desse processo ali da construção da BNCC... Prof, tu pode, por favor, só dizer o teu nome? Desculpa, eu sou a Carol, sou formada daqui da ESEF, né, e sou hoje em dia diretora de escola no município de Porto Alegre. Carol de Nossa. Estou nessa função. Dentro desse processo de construção da BNCC, a gente sabe que teve um grande envolvimento, bem pesado, e até por isso, provavelmente, ela só foi aprovada no governo golpista, né, de parcerias público-privadas. Instituto Senna, Lehman e afins, né? Qual é a entrada que teve alguma repercussão desses institutos na nossa área, assim, na construção? Na nossa área não, mas teve vários movimentos, pessoal de lobby e tal, todo o tempo. A gente às vezes estava em reunião lá, diz, vem fulano de tal área. A Fundação Lehman, especificamente, ela proporcionou uma reunião com o pessoal que fez currículos em outros países. Então, a gente teve uma reunião com o pessoal que fez currículo na Austrália, que fez currículo no Chile, fez o Common Core lá nos Estados Unidos, né, que lá é um problema muito grande, porque como eles são os estados federados, têm uma autonomia, né, gigante, então não tem como tu montar um projeto desse tamanho para um país inteiro, né? Então é por adesão, por uma série de coisas. E o Instituto Ayrton Senna, sim, teve, obviamente, né, as suas tentativas de influência, mas justamente pelo fato de não ter sido tão absorvido aquilo que eles estavam propondo, né, é que o Congresso Nacional criou um PL para tentar fazer com que a base passasse por dentro do Congresso e não fosse direto do Conselho Nacional para a colocação. Então, isso já é um indicativo de que esse documento não estava tão alinhado assim ao que eles gostariam de propor. Obviamente que as linhas gerais, assim, a gente vê algumas críticas que surgem aí, né? Mas eu acho que tem crítica que pode ser feita de modo mais consistente. Por exemplo, só associar a ideia de trabalho com competência e habilidade com algo vinculado à produção, escala e tal, é muito complicado. Né? Porque eu continuo acreditando que o trabalho com objetivo de aprendizagem ele é mais estudante centrado do que um trabalho baseado em conteúdo.
E, bom, não tem outra forma de fazer. Outros fazem verbo, forma de verbo, outros fazem forma de substantivo. A forma de verbo vai ser o objetivo de aprendizagem ou competência e habilidade. As escalas de competência e habilidade que são meio complexas. Né? Eu acho que ali deu uma queda. Se vocês observarem, os objetivos de aprendizagem só foram transformados em competência, porque o texto é o mesmo. Claro, muitos objetivos sumiram, e aí se perdeu um pouco da conexão que havia de passagem de um ano para o outro com os objetivos de aprendizagem. Outro elemento, por exemplo, que não foi tão atendido assim em função dessa necessidade de sempre botar um objetivo de uma área específica, ou de uma organização específica e tal, e que aí, de algum modo, a gente acabava reorganizando os objetivos, é que ficou muito mais do que está previsto para a BNCC. O que a BNCC prevê? Que ela dê conta de 60% daquilo que iria ser estudado pelos alunos na escola. Os outros 40%, eu nem falei aqui, né, do referencial gaúcho, mas os outros 40% deveriam ser de objetivos regionais. A lógica também faz sentido, né? A gente enfatiza mais a Revolução Farroupilha aqui na história. Que lá, no Nordeste, é vista como uma questão um pouco mais geral, vamos enfatizar outros movimentos. Só para dar um exemplo, assim, bem grosso modo, né? E a gente teve muita dificuldade de visualizar isso nos documentos regionais na educação física. O nosso, por exemplo, há esmiuçamentos, por exemplo, de lateralidade, de coordenação, e também uma dificuldade de entender que o objetivo é para o aluno estudar e não para o professor dar bom. Uma coisa é tu saber que o aluno tem alguma dificuldade de coordenação e tal, que isso é algo fundamental para o domínio, né? Mas ele não é o objeto do aluno. No primeiro ano ainda, por exemplo. Então, assim, a gente viu que havia um movimento mais forte, mas na matemática, na língua portuguesa, na estrangeira, na biologia. Uma grande entrada desses todos dentro da educação, né? E eu era mais isso. Nessas áreas. A nossa terminologia de habilidades e competências, ela já é uma coisa que joga para uma coisa metodológica, meritocrática, e né, que tem essa influência de mercado, né? Mas... Por isso que o objetivo de aprendizagem é mais suave. Porque está mais relacionado àquilo que tu de fato quer que o aluno atinja. E está mais relacionado à nossa maior dificuldade. Não só da educação física. É como calibrar os objetivos. Saber quanto tempo é necessário para o aluno atingir um objetivo numa turma diversificada. E aí, outra coisa que eu uso em aula também, que até tenho vergonha de dizer, porque às vezes dá sobra, né, crítica, os alunos têm dificuldade de entender quais são as dimensões do conhecimento mais complexas e menos complexas. Né? E quem é que deu isso para nós, assim, de um modo bem duro e tal? O Bloom. O odiado Bloom. O que o Bloom fez? Bom, identificar, memorizar é um negócio mais simples. Analisar é mais complexo. Serve só para isso. O resto para botar fora. Mas essa coisa de entender que tem objetivos, quando vai descrever objetivos de aprendizagem, tem verbos, quando vai descrever objetivos de aprendizagem, eles clarificam mais para o professor se aquilo é viável ou não em um período de 50 minutos. Em uma semana de aula, em uma unidade didática de 10 aulas, ou em um currículo que prevê do primeiro ano ao terceiro ano do ensino médio, 9 trimestres. Essas escalas de abstração de objetivos, elas, com esses suportes, como, por exemplo, a indicação de graus de complexidade de objetivos, ajuda. Não é algo que... Claro, do jeito que foi posto, foi do senhor, eu acho, né? A taxonomia de Bloom, né? Uma organização. Mas se tu pega como uma espécie de um parâmetro para tu entender, ó, isso aqui eu estou pedindo para o aluno, né, para os alunos atingirem numa aula, mas não dá. Analisar as práticas corporais e sua complexidade, isso aí é nem 3 anos. Dá para o aluno fazer. Então é isso, sim. Essas influências foram muito conectadas nas etiquetas. Quando a questão, por exemplo, da Fundação Lehman, que está envolvidíssimo com o escândalo da Americanas, que deu um desfalque no mercado, né, de bilhões, e aí estão falando do déficit fiscal do governo. O Lehman está lá na frente disso tudo, né? Tem uma baita de uma empresa voltada para isso, né? Organização de influência em diferentes lugares. Né? Por exemplo,
A experiência da Austrália, da experiência da Austrália foi muito interessante para a gente acompanhar, por dois motivos, tá? Eles estão na 10ª versão da base deles. Então, a base não tem um caráter definitivo para todo sempre, porque é um organismo vivo que depende, como o senhor ainda sempre diz, de política. Não se muda toda hora, mas a pressão sobre a mudança existe. E o outro elemento interessante para a educação física é que os países de língua inglesa, né, os anglo-saxões, eles trabalham a educação física como a disciplina responsável pela saúde. Inclusive, o nome é Health and Physical Education. Então, o professor de educação física tem que tratar de todos os assuntos de saúde, mesmo que não sejam só os relacionados a práticas corporais de saúde. Isso é no Canadá, nos Estados Unidos, é na Austrália, acho que eu andou por lá também, né, André, né? Sabe disso. Então, assim, tu começa a ter esses exemplos, né? E como a educação física, do modo como a gente organizou, não se encaixava nesses padrões de provas mundiais, porque esse era o grande objetivo dessas fundações, né? Era tentar encaixar os objetivos e as competências alinhado com o que acontece no âmbito mundial, para que tu possa, mesmo a questão das pesquisas, por exemplo, né, de fazer a identificação de um termo comum, né, ou de objetivos padrões, né, e aí o Bloom também ajuda nesse caso, para daí tu comparar, em termos de comparação. Então, isso sim, era um problema, e a educação física não se enquadrava nisso, por dois motivos. Um, que a gente trabalhava com objetivos relacionados à cultura corporal do movimento. Dois, nós não trabalhamos por ano, não por ciclos. Então, isso dava uma margem maior ainda para o professor que quer desdobrar depois na escola os projetos curriculares. Não sei se eu respondi. Tem a questão do professor Mandarino, tem mais alguma inscrição em Molina. Gabriel. Então, Mandarino. Ixi, eu acho que não, eu achei que eu vou Mandarino. Paulo Mandarino, professor da Regional, fundei Mazico, em 1905, e dei Viratron. Parabéns ali pela formação, pela linha. Eu fiquei lembrando assim da. Está muito baixo. Eu queria lembrar assim, no momento da fala, logo que o documento aquele de ser só circular em 2007, 2018, né? A versão final, você está falando? Muitas mesas, muitas diferentes começaram a aparecer para explicar assim, o interesse. Daí eu me lembro de uma que teve lá na Unicinos, então estava na mesa ali, eu chamei assim, as figuras da mesa, né? Burocrata, o corporativista e o intelectual. O burocrata é aquele representante da secretaria, da educação, como deve ser feito, como deve ser operacionalizado o documento. Só para colocar os riscos, né, que tem um documento, né, então toma ele como uma verdade. E tinha ali o burocrata, que era o representante o corporativista, que era o representante do que é. É importante nós vimos o nosso encontro físico, e o intelectual, que é aquele que nos permite problematizar. Que eu acho que podia ser muito bem hoje, para nós, esse momento, assim, de nós não tomarmos esse documento como algo que já está dado, né, com as verdades que a gente sabe que, juntamente com ele, tem ali muitas disputas, muitas correlações de forças, tá, e muitos modos de conduzirem as nossas condutas. Então, ou seja, ou nós tomamos esse documento como algo que possa como que dialoga com aquilo que é o nosso repertório formativo, né? Nós estudamos e também colocamos em questão nas nossas práticas, né? Ou que nós seguimos aquela orientação burocrática, né? Que não, de cumprir dessa forma. Então, acho interessante a gente pensar sempre no documento de modo que a gente, em algum momento, pense como uma resistência. Né? Aqui eu me identifico, e aqui eu vou além do que está, eu não vou fazer como ele está dizendo. Né? E eu vou entrar no enfrentamento. Né? Então, quando nós tomamos um documento dessa forma, nós lidamos com ele uma forma diferente, porque ali existem várias racionalidades, né, que estão presentes, e que se nós não estamos acompanhando esse campo de disputas, nós não vamos ser absorvidos. Né? Por exemplo, uma racionalidade neoliberal, né? Um modo de olhar o aluno como centro da escola e
enfraquecer, né, desmobilizar, esmaecer a posição docente. Né, então, mas nesse sentido, poder comentar aí como é que ficou essas. Vamos fazer um bloco, né? Isso. Para poder, né, depois agora. Alex, professor Alex, obrigado pela informação que você nos traz, pela palestra, muito interessante e com um volume de informação bem consistente. Eu quero, a questão que eu vou fazer vai um pouco na linha que o Margatismo já enunciou. Mas o professor Rodrigo Lopes, que conhece... Belíssimo texto, por sinal. Ele fez uma tese de doutorado na qual ele cria, ele analisa políticas públicas, currículos normativos, na perspectiva de professores muito experientes. Professores assim, que já têm uma carreira, que já trabalharam em direção de escolas, que estão dando aula, e, enfim, já trabalharam em diferentes níveis de ensino, de etapas. E ele criou uma categoria que é muito interessante, a partir da observação do diálogo desse professor, que se chama a categoria escombros. Categoria? Escombros. Escombros. O que são esses escombros? São as diferentes políticas públicas e os diferentes referenciais curriculares que foram produzidos ao longo da história, como relatado referencial do Rio Grande, PCN, Decreto 69/450, ensino politécnico, enfim, todos esses. E, curiosamente, por que ele chega nessa categoria? Porque essas políticas, elas ainda estão presentes no fazer e no léxico, no argumento e na justificação dos professores de educação pública. Eu me surpreendi lá determinado colega fizesse referência que suas aulas eram pautadas ainda no 69/450, que dava os parâmetros de número de alunos, área da escola para a prática da educação física, então, iniciação esportiva no ensino fundamental, prática e qualificação desportiva no ensino médio. Então, por que eu estou trazendo essa referência? Porque eu acho que, além, quando a gente ensina os alunos a dimensionar os objetivos de ensino, que é a parte mais difícil, e isso eu constatei na experiência como supervisor de Estado. Os professores tinham a dificuldade maior era de mencionar os objetivos de ensino. Exatamente. Era crucial. Bom, mas o que é isso? O que eu quero dizer com tudo isso? É que nós precisamos ensinar e ser muito claro que um projeto curricular, né, ou um parâmetro curricular, ou uma base, eles sempre são projetos em disputa. Porque todos eles estão vinculados a uma política
maior na política, inclusive política partidária. Então, acho que isso nós precisamos enfatizar quando a gente ensina a dimensão didática, né? a dimensão política. Por exemplo, né? Agora nós estamos, a educação física no ensino médio, ela caminha para a extinção. Ela vai sair. Talvez não nesse governo ou no próximo, mas o próximo governo neoliberal que assumir o governo do Estado, eu espero que não seja o próximo, ele vai extinguir a educação física. Porque ela, nessa perspectiva de ver o mundo, ela perde o sentido. Tá? Então, é nesse sentido que eu queria colocar aqui um comentário, que tem uma competência linguística importante, um conhecimento importante, né? Que tu comentasse isso no bojo do teu debate. Porque eu acho que essa dimensão ela é importante de ser mencionada. E aqui não é nenhum saudosismo, na medida que eu estudei muito vamos dizer assim, esse projeto, essas questões mais. Não tem nenhum saudosismo na minha questão, pelo contrário. Acho que as coisas têm que avançar, né? Porque os currículos eles estão, de alguma maneira, relacionados com a pauta histórico-social do momento. Só isso. Vou trazer as considerações do Mandarino e do Molina, e depois eu tenho aqui a Ailu e a Gabriela escritas. E aí eu acho que a gente encerra essa primeira parte. Pode ser? Bom, sem dúvida, acho que está conectado o que o Mandarino e o Molina comentaram, né? Então, obrigado, Molina, por ter feito dar esse passe aí para a gente poder discutir um pouco mais. Sem dúvida, é a relação, como eu tinha falado no início, né? A relação política está sempre tensionando o tempo todo, né? É um organismo vivo, um currículo, né? Uma base, que todo o tempo está ali em disputa o que os alunos devem estudar ou não devem estudar. E tem no meu memorial, quando eu fiz apresentei o memorial para a promoção particular aqui, eu usei um texto, além do Mauro Betti, aquele sobre a educação física, a BNCC, muito com ela, pior sem ela, tem um texto de uma professora de história que é muito interessante sobre como se dá esses processos com os documentos maiores e com o mercado. E ela dizia assim, olha, a BNCC, na área dela, né, que é a área de história, ou era geografia, tá? Mas, enfim, tem muita coisa complicada. Mas sem a BNCC, quem acaba governando, né, vou usar o termo cotidiano que o Mandarino utilizou, né, governando as aulas, são os livros didáticos das empresas privadas. Então, o que acaba acontecendo? Os professores, na ânsia de dar conta dessa burocracia, para deixar de ser corretor de código, né, às vezes, assim como em alguns casos nós somos acusados de jogar bola, os professores de história jogam os livros didáticos. Os professores de matemática jogam os livros didáticos. Os livros didáticos, sim, são financiados por fundações. E ali eles estão agora, obviamente, já convertendo para alguma das linhas que estão dentro da BNCC, mas acaba governando. Então, o que ela diz ali no texto, que é digamos, uma das coisas que eu acho importante. Por mais difícil que seja a arena política nesse debate, né? Por mais difícil que tenha sido o processo, por mais problemas que tenha a BNCC, ele é um documento público. Com todos os problemas que a gente sabe, com todo o viés político que a gente sabe que acabou. Porque é por meio do documento público que a gente evita que, por exemplo, haja uma privatização, né, pelas editoras, né, que produzem livros didáticos e que ganham muito dinheiro. Muita grana. Então, assim, era o que assim, daria para... E, obviamente, né, a disputa tem que ser pelos espaços públicos
principalmente, do meu ponto de vista, aquilo que os partidos de esquerda têm deixado de lado, que são as assembleias legislativas e a Câmara dos Deputados, que é onde tem sido decidido quase todos os rumos das políticas públicas que o governo tem tentado implementar. Fazer negociata com centrão e aquela série de coisas que a gente vê hoje na política, e que, por exemplo, poderia ter gerado uma BNCC ainda muito mais complicada, porque se de fato fosse aprovado o PL no Congresso Nacional, que exigiria que passasse pelas comissões internas do Senado e da Câmara a base para depois ser promulgadas, né? Eu imagino que as questões de ordem ali, fundamentalista religiosa, as questões de ordem de gênero, seria muito complicado, talvez até retornaria para o decreto 9.450, que está ali vivo ainda na própria LDB de 96, né? Naquele... Professores, E, exatamente, na forma como alguns professores, né, ainda se veem, né, legitimados por esse tipo de discurso. Por isso que tem uma disputa muito difícil, né, de fazer. Seria isso, assim, a princípio. As gurias, então, por favor. Bom, meu nome é Lu, bom dia a todos. Eu me formei aqui na escola também. Retorno hoje, muita felicidade de me encontrar com professores tão especiais como a Alex, o Juliano e o Fabiano. Eu atuo na socioeducação, não na escola, apesar de existirem escolas estaduais no sistema socioeducativo, né? Eu sou servidora da fase, trabalho meu cargo lá, se chama analista profissional de educação física, um cargo que pode ser ocupado tanto por licenciados quanto bacharéis, né? A gente atua com uma equipe interdisciplinar, que inclui educador físico, assistente social, psicólogo, advogado e enfermeiro. Por várias vezes, né, em várias reuniões técnicas, a gente sempre entra em algum debate qual é o papel da educação física dentro do sistema socioeducativo. Né? Eu sei que aqui a nossa discussão principal vai ser sobre o currículo, né? Lá nós nos embasamos em outras políticas públicas, que é o SINAD em âmbito nacional e o PENSEIS, que é o Programa de Execução de Medidas Socioeducativas de Integração e Acessibilidade no Rio Grande do Sul. Mas a minha dúvida, professor, tu falou sobre o trabalho dos seus alunos sobre os 3 sistemas de educação física, né? O Sistema Nacional de Educação, o SUS e o Sistema de Esporte. Já sei onde tu vai chegar e eu já vou te convidar para onde é o sistema da educação física na socioeducação? Vai entrar quando tu vier conversar comigo. Eu não sei nada desse sistema aí, e tu vai me ajudar muito. Vou ter que botar 4 agora, era só 3, agora são 4. Eu nem sabia que estava nesse nível de organização. A gente já tinha uma noção do Sistema Nacional de Assistência Social, que acaba tendo alguma conexão aí, mas que agora é só educativa. Agora já estamos na Raquel. Mas a disciplina é só de 3 créditos, né? Mas enfim, vamos. É um crédito para esse sistema. Mais um. Mas é muito interessante essa discussão e eu só tenho um convite para te fazer, não tem nada para te responder agora. Para aprender mais contigo. Ótimo. Muito bem, conversaremos depois. Vamos conversar no intervalo aqui agora, tem bastante assunto. Gabriela. Então, eu sou a Gabriela, professora da rede municipal, lá na minha editorista e também da SMEL, né? A gente queria parabenizar, né? Parabenizar a Roseli, o André, a Lúcia, e eu acho muito importante a gente ouvir toda essa discussão desse processo, né? Porque eu me sinto lá na escola uma cumpridora de códigos, né? Porque é isso que chega pra gente. Não discute nada, né? A gente tem uma mantenedora do governo bolsominion, né? Então, a gente cobra pra gente, a gente cobra de volta para alguma outra coisa. Então, a minha pergunta assim, é pensar isso. Eu acho importante que o Neto trouxe, que a Marina trouxe, a gente refletir como a base, ela é ruim com ela, mas que eu aceito. Então, o que a gente pode fazer disso, né, para potencializar as coisas positivas que tem ali. Então, pensar assim, acho que vocês já falaram, mas acho importante fazer isso, né, como que a gente pode construir as resistências e usar ela como aliada para essas resistências dentro do nosso fazer pedagógico lá no chão da escola, né? Principalmente quando a gente vive uma realidade de uma mantenedora que tem um partido do governo. Né? Seria justamente nem essa, né, piorar o que já está aí.
Obrigado, Gabriela. Eu acho que, assim, assina embaixo, né? Tu está comentando, é isso aí. Eu não sei qual seria a solução, tá? Mas uma das coisas que eu tenho tentado fazer na disciplina, mas é muito limitado, né? A questão da formação aqui, né? Que é de tentar organizar planos de estudo específico para cada escola. E aí que a gente pode separar o joio do trigo dentro de cada escola, porque a BNCC prevê isso. A BNCC prevê a organização de planos de estudo em que vocês possam organizar algo que seja uma espécie de resistência, por exemplo. Porque o menino tocou agora no exemplo que eu também gosto de usar, porque é o sistema de alavanca, né? O sistema de alavanca, aí nós temos o Júlio aqui, que agora eu reconheci que era o Júlio. É o Júlio Perciúmbula? Viu? Um olho ruim. Falou em judô, eu olhei e achei que era o Júlio, que está lá na escola de RPG, né, Júlio? E o Júlio é o Júlio que me ajudou a fazer, porque eu não tenho judô. O Júlio que me ajudou a fazer essa metáfora. O sistema de alavanca, tu usa o peso do adversário contra ele mesmo, né? É isso aí. É usar o peso da BNCC contra ela mesma. Mas para isso a gente precisa não ser tão refratário. Porque ser refratário, às vezes, no momento como está hoje, né, a gente é atropelado. Porque a força é muito grande do lado lá. O que eu sugiro? Inclusive, quero deixar um convite aqui feito. Minha disciplina ela termina com um plano de estudo para uma escola, como nós vamos fazendo. Eles escolhem uma escola, e aí eu peço para eles escolherem uma escola que seja, por exemplo, onde eles estudaram, que daí eles têm mais acesso. E que seja uma escola onde eles estão no estágio, que é tudo uma questão de acesso, que é mais fácil para eles, para não dar mais trabalho ainda do que eles já têm. Mas o meu sonho era ter professores da rede junto na disciplina, para que esse plano pudesse, os estudantes fazer um plano junto com os professores. Para daí poder organizar esse plano na escola, e eles, estudantes, quando chegam na escola, terem uma noção, olha, esse produto aqui de currículo para essa escola, que é específico dela, não é uma implantação, né, de um chip da BNCC dentro da escola, ele construiu formas de garantir o direito à aprendizagem dos alunos dos temas importantes da educação física por meio da construção desse material. E o projeto começa assim, começa eles escolhendo a escola pelo Google Maps. Escolhe a escola, aí depois eles fazem um movimento de analisar o que tem de equipamentos de prática corporal em volta, tem praça, tem box de crossfit, tem... O que tem? Daí aquilo ali serve de alimento para parte do plano, onde eles vão desenvolver aquela questão referida a saber se virar um pouquinho mais, né, naquela prática específica, e aí a gente vai fazendo as calibragens possíveis, né? Porque, na verdade, é uma disciplina de pouco tempo, né? E agora? Tem uma mão levantada. Então, a gente tinha encerrado nas bonitas, mas a gente Mas eu vou ficar depois do intervalo. Se quiser. Mas só para dizer, Gabriela, que também tu nos ajuda a pensar que essas serão as cenas dos próximos capítulos aqui neste curso. Então, que não perca, que a gente possa estar aqui dialogando, porque a ideia é poder fazer essa construção. Bom, e agora o que a gente pode fazer com isso que a gente tem, com essas nossas questões? Vocês querem trazer mais? Apesar de ser muito amigo da Gabriela, não foi combinado isso dela me fazer. Eu ia falar do plano de estudo no final. Então, eu sou Valesca, né? Também sou da UNF, que é a prefeitura, Afonso Guerreiro Lima, na Zona Leste, aqui em Ribeirão. E, nossa, quero só agradecer, né? Porque a gente tem aquele pré-conceito, né? Contra a BNCC. E agora, pensando em toda essa construção, né? Quantas pessoas trabalharam em cima disso, né? Todo esse processo de construção. Então, acho que a gente tem que, com certeza, olhar com outros olhos e trazer a nosso favor, né? E já me coloco à disposição se precisar de uma... Porque eu adoro essa coisa da discussão, né? É uma pena a gente não ter tanto tempo, né? Vamos falar com a futura secretária aqui. Exato. Eu já pensei, né? Que eu acho que essa primeira introdução sobre... Tem diretora de escola também que lidera. Exato. Assim, essa primeira fala e construção de como tu trouxe assim para nós, de como foi construído, e eu acho que isso aí não seria assim como convite, teria que ser obrigatório para todos os professores, né? Porque abre, né? A gente tem uma abertura assim de como a gente trabalhar isso na escola.
né? De como a gente planejar junto, de como a gente... Então, foi falando e na minha cabeça foi girando várias coisas. Agora, principalmente, quando tu trouxe essa questão do teu objeto lá, né, estudo de plano de aula, um plano de trabalho para cada escola, eu achei perfeito, né? Porque eu acho que é isso. Falta a gente sentar, né, e decidir, assim, porque lá na escola é um pouco fracionado, a professora pega de tal a tal, né? Como é que a gente vai planejar isso? Como é que a gente vai iniciar? Como é que a gente vai terminar? É claro que cada professor vai levar mais, né, direcionado para as suas experiências, né? Mas eu acho imprescindível a gente ter essa base e formar o nosso próprio plano, né? Até porque entra questões assim como espaço, né? Que muitas vezes são divididos, tem escolas que não tem espaço. Lá, graças a Deus, a nossa escola é ótima, tem bastante espaço. Então, de como a gente pode aproveitar esse espaço, sabe? Então, essa discussão, assim, ó, já falo então para a Jaque, né? Que seria muito interessante, né? Se a gente pudesse, né? E um sonho que eu tenho, na verdade, né? É formar essas comissões por zona, né? Por exemplo, assim, lá na escola nós somos em quatro escolas municipais, uma pertinho da outra. Então, quando eu passei pela vice-direção, eu pensei nisso, mas a gente não conseguiu colocar em prática por causa da pandemia. Mas, se a gente criasse assim, núcleos, né, até nos próprios alinhamentos, né, e desculpa os colegas que não são da rede, mas eu acho que é uma coisa importante da gente ter esse momento de troca e planejamento coletivo, porque, afinal de contas, a gente está no mesmo bairro, né? Então, seria muito interessante que a gente tivesse essa integração, esse espaço, e também que a gente pudesse visitar levar uma... Eu sempre quis fazer isso, sabe? Levar uma turma, porque eles têm lá, né, um núcleo que eles vão, alguns alunos se juntam ao CPCA, né, que é um órgão onde eles passam o turno inverso, né, mas é alguns alunos, né, que tem mais caráter social, enfim, mas que eles têm atividades também físicas, dança, esporte, enfim. Mas eu queria uma coisa assim, mais mesmo de professor com professor, né? Um momento que a gente pudesse desabafar mesmo, colocar ali as nossas problemáticas, né? E um momento de troca, né? Eu sinto muita falta disso. Como é importante a gente ter essa troca, né? A gente se escutar, e afinal de contas ali a gente está na mesma região, com as mesmas dificuldades, com os mesmos, né? Então, é um sonho que eu tenho já, né? De ter essa integração, né? Eu até dei essa sugestão, né, na outra escola que eu estava, de aproveitar um alinhamento onde os professores fossem liberados para se reunir por área, né? Então, seria interessante, né, isso. Porque ali, só na minha escola, nós temos 5 professores de educação física. Então, né, que a gente não consegue se encontrar, não consegue conversar. É só naqueles momentos, assim, né, muito aleatórios, assim, de cafezinho, de intervalo, de corredor, lá no pátio, enquanto os alunos estão fazendo nada, vamos trocar, vamos fazer... Então, eu acho que esse momento seria muito produtivo para essa construção, né? De escola, de zona, né? Os alunos também na licenciatura aqui, é bem importante que eles vejam algo concreto, assim, como está propondo. Né? Sim. Uhum. Eu vou ficar aqui depois, eu lembro que a Rosé está alinhada para terminar, eu vou ficar aqui depois também, eu prometo que eu não vou me meter muito, mas a gente pode conversar, depois você fala. Pessoal, muito obrigada, prof, por esse primeiro momento. Nós temos, vamos deixar aqui, acho que a gente no começo das inscrições, um QR Code para quem é da secretaria poder assinalar sua presença no formulário, tá? Fica ali junto com a entrada das outras vezes. Banheiro, café, gente, assim, ó, 11h05 retomamos, tá? Eu acho que